Olá, povos da Terra! Hoje você vai aprender algumas curiosidades sobre as borboletas que provavelmente você não sabia. Então, sejam bem-vindos ao Mundo da Gi. Com certeza você já viu algumas dessas queridinhas por aí, e existem alguns fatos sobre elas que vocês precisam saber. Elas têm uma vida curta. É triste pensar que um ser tão bonito como as borboletas tem um curto tempo de vida. Apesar de não ser exato, elas vivem entre 2 e 4 semanas. Pra gente pode ser pouco tempo, mas para elas é tempo suficiente para completar o seu ciclo de vida. Claro que isso varia de acordo com a espécie de borboleta. Já as mariposas, que são consideradas irmãs das borboletas, algumas não vivem mais do que 24 horas. Então, elas aproveitam bastante a sua vida, se reproduzem e morrem de velhice. Borboletas e mariposas são da mesma família. Elas são tão parecidas que alguns cientistas consideram as mariposas irmãs das borboletas. Claro que tem algo em comum entre elas, que é a sua beleza. Mas cada uma tem a sua peculiaridade. Elas têm um processo de metamorfose idênticos. As borboletas têm um hábito diurno, já as mariposas gostam mais da noite. As mariposas têm as antenas grossas e peludas, já as borboletas são finas e não possuem pelos. Outra diferença é que quando as borboletas estão em repouso, elas deixam suas asas para cima, já as mariposas deixam suas asas abertas. Agora você pode diferenciar. Elas não têm apenas um par de olhos. Apesar de serem donas de uma beleza única, esse é outro fato interessante sobre as borboletas. Elas não têm apenas um par de olhos, e sim milhares. São olhos bem pequenos, mas com uma visão ampliada de tudo. São tantos olhos que elas enxergam num raio de 360 graus, fazendo com que elas enxerguem em todas as direções. Isso é uma grande vantagem para elas, pois ajuda a identificar o néctar e a se prevenir de possíveis predadores. Outro fato interessante é que elas conseguem enxergar os raios ultravioletas, coisa que para nós humanos é impossível de se fazer. Existem borboletas grandes. A maioria das pessoas acham que as borboletas são pequenas, mas em Papua Nova Guiné foi encontrada uma borboleta de 30 centímetros. Hoje é considerada a maior borboleta encontrada e possivelmente ainda continuará com esse título por muito tempo. No Brasil, a borboleta mais comum encontrada é a de 12 centímetros, que é considerada de tamanho razoável, mas também pode ser encontrada a de 17 centímetros, que é a borboleta coruja. Borboletas venenosas. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar: não pegue na borboleta que ela faz mal. Pois é, isso é verdade. Algumas borboletas podem ser perigosas para nós. Não é que ela seja naturalmente venenosa, é que ela se alimenta de uma planta venenosa, que é a leiteira, fazendo com que ela se alimente de algumas toxinas existentes na planta, a tornando venenosa. E isso causa incômodo em alguns predadores. Então, se você viu uma borboleta com asas laranjas e amarelas, eu recomendo não pegar. Suas patas. Você já deve ter visto alguns insetos esfregando as suas patinhas, e na maioria das vezes a gente não sabe o porquê. Isso está ligado à alimentação deles. Eles podem degustar o alimento através das suas patas. E com as borboletas não é diferente. Quando você vê uma borboletinha esfregando as suas patinhas, saiba que ela está saboreando o que a planta tem a lhe oferecer. Isso acabou se tornando uma arma para a sobrevivência delas. Isso é tão interessante que elas podem escolher um bom lugar para se reproduzir. Hábitos bizarros. Você já viu alguma borboleta se alimentar de sangue? Apesar de parecer estranho, algumas borboletas sim, podem se alimentar de sangue. Isso acontece quando elas localizam um animal com a ferida aberta. Entretanto, isso não é um hábito comum entre elas. A maioria delas realmente alimenta-se de flores e frutos, então não se assuste. Milhares de borboletas. Você já viu muitas borboletas por aí, com seus tamanhos, cores e estilos. Acontece que existem mais de 150 mil espécies pelo mundo, contando com as mariposas e as borboletas. Só aqui no Brasil são mais de 3.500 espécies diferentes. E aí, quantas você já viu? Elas não usam o banheiro. Nós usamos o banheiro frequentemente, mas com as borboletas isso não acontece. Isso ocorre porque todos os alimentos que elas ingerem se convertem em energia, fazendo com que elas não produzam fezes. Claro que isso não é válido para todas as borboletas. Algumas produzem sim, mas a maioria não.
Isso é uma grande vantagem para elas, levando em consideração o seu curto tempo de vida. Hoje é raro encontrar uma borboleta. Você já deve imaginar o motivo. Cada vez mais está sendo difícil encontrá-las. Antes, você via em quase todos os lugares, sempre desfilando com a sua beleza. Há várias razões para isso. Mudanças climáticas, perda de habitat, o uso de agrotóxicos nas plantações. A maioria desses ocorridos está ligada aos seres humanos. Se o cenário não mudar, elas podem correr o risco de extinção. E aí, comenta aqui qual dessas curiosidades você não sabia. E para mais curiosidades como esta, é só se inscrever no Mundo da G.